Oi, olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu te ensino como tu vais obter mais lucro com os recursos que tu já tens hoje, seja lá o tamanho que tu tiver. Com qualquer tamanho, tu aprende a ter o lucro que tu mereces. Eu sou Arthur e hoje eu vou te falar como tu vai obter mais lucro conseguindo diferenciar o que é um processo e o que é um procedimento. Antes de eu te mostrar como é que tu vai obter mais lucro diferenciando o que é processo e o que é procedimento, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar para participar da jornada Mais Faturamento. Vão ser 3 dias de conteúdo intenso em setembro, falando sobre tudo isso que a gente já tem visto no método Privacy Grow até agora e muito mais. Tu queres saber mais, queres saber a agenda completa, queres saber como é que tudo isso vai funcionar? Então eu vou deixar para ti o link aqui na descrição do vídeo e também na bio do TikTok e do YouTube. Vai lá, dá uma olhada, fica sabendo do material, como é que está colocado, como é que está organizado e vem participar com a gente. Eu te vejo lá, vai ser uma grande alegria para mim. Agora que eu já te convidei para participar da jornada Mais Faturamento, eu quero te falar então como é que funciona essa questão de separar o que é processo e o que é procedimento. Bom, eu preciso te dizer que eu também fazia muita confusão entre esses dois. Processo, procedimento, para mim era tudo a mesma coisa, não fazia a menor diferença. E processo era sinônimo de procedimento, e procedimento era sinônimo de processo. E eu percebi que, com o tempo, eu fui percebendo que não era nada disso. Né? Com o tempo, eu fui percebendo que era muito diferente processo e procedimento. Né? E o que acontece quando a gente confunde esses dois? Bom, quem confunde processo com procedimento geralmente fica planejando, 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 planejando eternamente e nunca executa nada. Vive um eterno planejamento. Então só planeja, né? Só vai descrevendo, vai detalhando, vai fazendo aquela coisa espetacular, né? De detalhe, riqueza de detalhe, mas só detalhe. E detalhe, detalhe, detalhe. Não, mas não tá bom, precisa de mais esse detalhe. E não executa, né? Não entra em execução. Então, esse é um dos problemas mais comuns que a gente vê. Então, quando a gente executa, não consegue executar por conta de um perfeccionismo exacerbado no que se refere ao planejamento, né? Eu quero fazer um processo tão refinado, eu quero ir tão lá no fundo da questão que eu acabo não fazendo nada, não executando. Tu conhece alguém assim? Tu já viu alguém desse jeito? Pois é, eu vou te dizer que eu já fiz isso, tá? Então, um dos motivos de eu não ter conseguido o resultado lá no começo da minha carreira é porque eu planejava tanto que não sobrava tempo para executar, né? Eu tô brincando, mas era isso, né? Então eu gastava muito tempo planejando, tempo demais planejando e não ia para execução. E o que é o ideal? O que é o ponto ideal aqui? É a gente conseguir planejar o suficiente para executar. Ô Arthur, pô, que legal, né? E como é que a gente faz isso? É isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo, tá? Tu vai perceber que um planejamento, um nível de planejamento, ele é muito importante para que eu não tenha desperdício na hora de executar, que eu consiga executar com a melhor qualidade possível dentro do planejamento que eu fiz, né? Então, com o menor desperdício possível dentro do planejamento que eu fiz. Que eu consiga utilizar os meus recursos da melhor forma possível. Porque o outro lado também acontece, né? Eu vou executando, executando, executando de uma maneira de uma maneira sem limite, né? Eu vou executando, executando, não deu certo eu corrijo aqui, não deu certo eu faço ali. Excelente, é muita criatividade, é muito ajuste, né? Muita energia que tu gasta, né? Tu conhece alguém assim também que executa tudo assim a moda rápida, né? Aí eu vou executar, não vou planejar. Não vou gastar tempo planejando, vou executar, vou fazendo. E aí ali na hora eu vou vendo como é que funciona, não sei o quê. E tu vê que essas pessoas também têm um grande desperdício de energia, de trabalho, né? De recursos, né? Porque a gente investe às vezes mais dinheiro
do que poderia investir ou que era necessário investir para conseguir um resultado tão bom quanto, ou às vezes até melhor com menos investimento. Uma outra coisa muito comum que acontece quando o pessoal não planeja, né, não tem procedimento, não tem processo, esses dois são muito importantes, eles só são diferentes, mas os dois são importantes e são complementares. É que tu vê que, eu preciso aumentar o meu processo, a minha produção, né? O que que faz para aumentar a produção? Vai lá e contrata gente, contrata gente, contrata gente, contrata gente, incha a empresa, incha o negócio e continua produzindo a mesma coisa. Tá? Tu percebe então isso, né, nesses lugares quando tem ou um excesso de planejamento ou falta de planejamento. E o importante aqui, e o difícil, né, porque se fosse fácil tu já estava fazendo, né, qualquer um faria, é conseguir achar um ponto de equilíbrio entre esses dois, né? Como diz o Aristóteles, achar o termo médio, né? O termo ideal, né? A medida exata entre um e outro. Mas não te preocupa, tá? Porque isso é uma coisa muito comum, como eu já te disse, e eu também já fiz muito isso, né? Só que eu preferia planejar mais, que eu sou um perfil muito analítico, né? Então o analítico, claro, para ele passar planejando, né? Passar planejando é o melhor. Mas a execução e o planejamento, então, são coisas que precisam andar juntas, né? Não é nenhum nem outro, os dois são muito importantes, precisam se complementarem aí. Como é o processo e o procedimento. Eu recomendo que quando a gente vai fazer um detalhamento de processo, a gente vá no máximo até um terceiro nível, né? Não desça muito mais do que isso, porque aí a gente já está começando a entrar mais no operacional, né? E aí já é o procedimento operacional. Outra coisa importante é de separar, né? A gente fala em processo. Cara, tu vai me levar para o tribunal, tu vai me levar para o judiciário, né? Então, o processo, nesse sentido que nós estamos falando aqui, ele não tem a ver com a questão jurídica, tá? Ele não é uma questão jurídica, não é uma abordagem jurídica, apesar de o pessoal do jurídico também usar esses termos, nessas terminologias. Então, a gente recua aí e não vai aí para essa parte do jurídico, né? A gente está numa outra parte, nessa parte que vai fazer o planejamento, certo? E o que a gente vai usar de ferramenta? Hoje nós vamos usar 3 ferramentas, tá? Nós vamos dar o WBS, né? Work Breakdown Structure, ou estrutura analítica de projeto, para identificar os processos. Depois nós vamos fazer o desenho desses processos, nós vamos desenhar eles, né? E por último nós vamos fazer então um processo, não um processo, um procedimento operacional. Então nós vamos ter esses 3 aí, nós vamos trabalhar hoje com esses 3 caras aí para a gente conseguir demonstrar, apresentar um pouquinho do que a gente está falando, tá? Então, assim que tu tem um ponto de partida, né? Um ponto de parada no planejamento. Então é tão importante tu ter um ponto de início, né? Eu inicio aqui e eu também preciso parar aqui, eu não posso ir muito além. Para tu conseguir ser produtivo, né? Para ter produtividade naquilo que tu tá fazendo. E para tu poder aproveitar ao máximo os recursos que tu tem. Certo? Então, quando tu separa o procedimento e processo, tu ganha tempo na padronização, na comunicação, tu tem mais qualidade, tu consegue comunicar as pessoas todas de uma forma estruturada, e isso é muito importante, né? Então tu imagina que tu consegue fazer aí a comunicação para todo mundo do mesmo jeito, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo caminha para o mesmo lugar. E quando todo mundo faz força junto para o mesmo lugar, o que acontece? Tu tem mais produtividade. E quando tu tem mais produtividade, o que tu tens mais? Lucro, né? Então tu tem mais lucro. Eu quero dividir esse lucro com meus colaboradores, eu quero dividir na empresa. Tu pode fazer, o que tu não pode ficar sem lucro, né? Então quando tu tem mais lucro, tu consegue ser muito mais produtivo, tu consegue ter muito mais engajamento. E é isso que eu quero te ensinar. Arthur, mas isso aí, de onde é que sai isso? Dezenas de empresas, dezenas de pessoas que já usam o método Privacy Grow estão desfrutando isso, né? E aí, outra coisa que é importante, né? É identificar o nível de profundidade que tu vai fazer para cada um deles, né? Por exemplo, no método Privacy Grow, quando a gente vai fazer a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Desculpa. Arthur, o método Privacy Grow faz a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, faz bem, faz direitinho. Inclusive, boa parte dos meus clientes
são clientes de Lei Geral de Proteção de Dados, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Os clientes indústria, cliente serviço, pessoa física, médicos, pessoal da contabilidade, boa parte deles, da tecnologia da informação, boa parte deles aí é da área, está fazendo a adequação à LGPD, né, com o método Privacy Grow. E o que acontece? Bom, no método Privacy Grow eu preciso mapear os processos para entender os riscos de tratamento de dados inadequados, certo? Mas eu preciso fazer um procedimento operacional? Essa é uma boa pergunta. Eu preciso fazer um procedimento operacional para tratar a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, eu não preciso fazer o procedimento operacional. Eu até posso fazer, né? No caso do método Privacy Grow, ele vai te conduzir para isso. Mas não é uma obrigatoriedade. Eu preciso fazer o mapeamento do processo até identificar aonde é que está o dado, né, da pessoa física e como é que ele está sendo tratado. Né? Então, quando eu conseguir identificar essas questões, opa, essa parte aqui do mapeamento, né, do data mapping, como o pessoal fala, está pronto. Aí depois, claro, eu tenho outras atividades que eu preciso ir fazendo para gerar política de privacidade, plano de continuidade de negócio, a política de segurança da informação, tudo isso vai ser documentação gerada no método Privacy Grow, né? Mas eu preciso saber até que ponto eu vou, até onde eu aprofundo para conseguir dar mais produtividade, para mais rapidamente a gente conseguir colher os frutos, colher os benefícios da implementação. Consegui te explicar? Consegui deixar claro isso? Então esse é o momento mais prático ali que eu vou te passando, né? Esse é um momento muito prático aí da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, onde tu consegue perceber quem que está, como que está sendo a implementação, como está sendo a utilização do método Privacy Grow para fazer a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora que eu já te falei dos benefícios de identificar a diferença entre processo e procedimento, eu vou te mostrar na prática o que cada um deles, tá? O que cada um deles é. Então, olha só aqui, segue a linha que eu vou te mostrar o Work Breakdown Structure, ou a estrutura analítica do processo, do trabalho, né? Processo e procedimento. Tá ok? Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos para a câmera 2. Câmera 2. Me segue aí. Então aqui, né, a gente está falando, tô enxergando direitinho, maravilha, hein? Então, o Work Breakdown Structure. Então esse aqui, o WBS, né, é o Work Breakdown Structure, que significa estrutura analítica do processo ou do projeto ou do trabalho. A tradução literal é do trabalho, né? Work. Certo? E aí como é que funciona? Bom, vamos pegar aqui o nosso processo de atendimento, tá? Então, no meu processo de atendimento, eu vou abrindo aqui 001, aí eu vou abrindo lá 1, 2, 3 níveis. Né? Não abrir mais que isso, por quê? Porque aí, provavelmente, se eu abrir mais que isso, eu vou estar entrando na parte operacional, que é importante, mas não vai ser tratada aqui, ela vai ser tratada no procedimento operacional. Procedimento operacional. Certo? E nós vamos ter a oportunidade de ver isso aqui hoje também. Vou mostrar para vocês o procedimento operacional, como é que ele funciona, tá? Então aqui no 01, o atendimento. A primeira parte do atendimento, qual que é? Vamos lá, receber a solicitação de trabalho ou a ordem de serviço, né? Ordem de serviço. Recebi lá a ordem de serviço. O que eu vou fazer? Vou lá verificar
verificar Node Centered Support. Vou lá verificar no meu KCS, né? Vou lá verificar no meu Node Centered Support, vou lá verificar na minha base de conhecimentos. Tá? Então aqui é a minha base de conhecimentos, se eu já tenho solução para isso. Certo? Ah, não tenho, né? Beleza. A gente vai ver outra coisa. Então verificou lá, e agora aqui no 03 eu preciso encaminhar a ordem de serviço para faturar. Então aqui no nosso processo de atendimento, na minha primeira parte no 01 é onde eu recebo aqui toda a estrutura, né? Verifico se tem, assim, se tem conhecimento, se não tem, e encaminho. Ah, mas não tem base de conhecimento, né? Eu vou gastar mais tempo do que o tempo que eu tenho permitido para fazer a solução do problema. O que eu vou fazer então? Vou encaminhar para N1 e-mail. O que o N1 e-mail vai fazer? Vai fazer acessar remotamente o cliente. Vai acessar remotamente o cliente e vai encaminhar para o faturamento lá, né? Então, para o faturamento. E aí eu vou abrindo isso aqui, né? Ah, não foi para não era para N1, né? É para N2. Então eu vou lá para o field, né? Ah, vou lá para o field. Field vai precisar deslocar e ir até o local para fazer a verificação do problema, né? Mesma coisa, vou lá, trabalho, faço atendimento, verifico, né? E faço o lançamento. Então tu percebe aqui que o que é a WBS, o que é a Work Breakdown Structure? É onde eu vou fazer o detalhamento de como é que o meu processo vai funcionar até um determinado nível. Depois desse nível eu não vou entrar mais, né? Por quê? Porque senão eu vou correr o risco de ficar aqui a noite inteira fazendo isso, ou pior, né? Semanas, meses fazendo isso e não vou conseguir ter o retorno que eu preciso, né? Bom, depois que eu fiz a WBS, eu vou lá e vou fazer o desenho do meu processo, né? Então, eu tenho lá o 01, que é o atendimento, né? Aí depois, nesse nível aqui, eu tenho lá a primeira parte, que é o N1, triagem. Depois eu tenho N1 e-mail, como a gente viu lá, né? Que é acesso remoto. E aí depois eu tenho o N2, que é o field. Aí eu desenho aqui o meu processo, faço as minhas piscinas, né? Para cada um deles. E vou aqui dentro dele fazendo o meu encaminhamento das atividades ou das questões de decisão até chegar lá no fim do meu processo, né? Sempre lembrando que a gente está usando BPMN, né? Business Process Model Notation, certo? Então a gente sempre precisa lembrar que a gente está usando isso aqui para fazer a nossa anotação do nosso processo. Beleza. Aí cheguei lá, fiz o meu processo, cheguei até o ponto de fazer a parte do procedimento operacional, né? Como é que vai ser o meu procedimento operacional? Bom, aí eu digo lá passo a passo. O que é o procedimento operacional? Vamos botar aqui, ó, passo a passo.
certo? Procedimento operacional é sinônimo de passo a passo, só que a gente chama ele de POP. Alguns outros lugares vão chamar de instrução de trabalho, certo? E aí o que eu vou fazendo? O detalhamento das atividades. Mas o detalhamento da atividade até que ponto, né? Bom, eu vou indo até o ponto em que a pessoa consegue executar sem dúvida aquilo. Então eu vou ir lá no detalhe efetivamente, tá? Aqui eu vou ser bastante detalhista e isso aqui muda com mais frequência. Né? Então tem mudança aqui. Ah, vamos supor que eu vou mudar o sistema que eu estou usando para fazer atendimento, ou que eu vou fazer um Omnichannel, vou usar um Omnichannel para fazer isso, né? Então isso aqui vai mudar. Mas, vamos fazer um exemplo aqui. 01, o cara atende o telefone, né? Pô, atendeu o telefone, o que ele precisa dizer? Precisa dizer o nome dele, precisa dizer uma saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, nome da empresa, né? Ah, aqui é o Arthur, bom dia, bem-vindo à Privacy Grow, o que eu posso te ajudar hoje? Ah, o que eu posso ser útil? O que eu posso ser útil? Então aí a gente vai vendo o passo a passo do atendimento. Um a um a gente vai avançando. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro a diferença entre o que é o procedimento, né, que é aquela parte onde eu descrevo tudo, e o processo, né, que é onde eu faço as linhas mestras, né, eu faço ali, vou até o ponto do meu trabalho, né, os meus trabalhos, e aí a partir dos meus trabalhos aqui eu vou fazendo então o detalhamento dos procedimentos operacionais, né? Eu tenho ali os meus blocos de trabalho, cheguei nesse ponto ali dentro do meu processo, eu não preciso mais abrir ele, não preciso mais entrar nele, porque quem vai fazer essa parte descritiva vai ser o, o procedimento operacional, certo? Vem comigo! Agora que a gente já viu ali essa partezinha, né? Eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer então essa outra parte, que é a parte do da escrita, né? Vamos fazer a escrita desse cara, né? Uma escrita mais agora no computador, né? Ó, vou usar aquele nosso amigo, né? Que a gente já tinha falado, o Visage, né? Que a gente já usou, o Visage Modelo, eu falei para vocês, inclusive falei que era o melhor software, né, para fazer isso. Eu gosto muito dele, trabalho com ele há muito tempo. Então aqui eu fiz as minhas piscinas, né, como tu está vendo, o processo de atendimento, as minhas piscinas aqui. Ó, o processo de atendimento da Privacy Grow, né, atendimento ao cliente, o N1 e-mail, eu vou aumentar aqui o zoom para tu poder ver melhor, tá? Então aqui, ó, o nível 1, que vai realizar a triagem, o nível 1,5, que recebe solicitação remota, o nível 2, que vai fazer a solicitação, recebe solicitação de campo, aqui o nível 3, que recebe a solicitação quando é especializada, né? Ah, aqui estão os meus especialistas no N3, então quando precisa de alguma coisa. Parte de supervisão, o N3 não deu conta, o especialista não deu conta, não conseguiu atender. Ah, então eu vou precisar encaminhar isso para um supervisor, né? Esse supervisor aqui, apesar do cara ser especialista, o supervisor está um nível acima ali no que se refere a conhecimento técnico, né? Para conseguir resolver a situação. Ou conhecimento do cliente também, do negócio do cliente também pode ser. Aqui está a parte de KCS, né, que é o candidato a conhecimento. Todo o meu atendimento, ele vai gerar uma base de conhecimento, ele vai gerar um artigo que é candidato à base de conhecimento. Esse artigo, ele vai ser avaliado e se ele for útil, se ele for usável, então ele vai ser um artigo de conhecimento que vai para a base e o pessoal vai usar ele. De tempos em tempos é feita uma revisão ali, os artigos que são mais usados são mantidos e os que são menos usados, eles são eliminados. Bom, a gente tem a parte do faturamento, que vocês viram ali, né, que passa, o atendimento ele vai passar por um faturamento, e eu tenho também a parte de qualidade, né, que eu preciso avaliar, preciso saber se foi feito um bom atendimento, e aqui na qualidade, realizar também o remarketing, né, o farm que a gente tem nas empresas, ele é o nosso pote de ouro, né? Ele é o pote de ouro. É ali no farm que a gente tem
uma boa possibilidade de fazer mais negócio, de agregar mais valor ao nosso cliente, de fazer mais entrega, porque a gente já tem relacionamento, o cliente já conhece o nosso produto e a gente consegue fazer uma entrega, então, de muito mais para ele. Bom, tu já viu aqui, então, tá? Como é que funcionou? Foi lá, chegou por algum dos meus canais, né? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram, Facebook, uma solicitação de atendimento técnico, né? Então não é um atendimento comercial, não é nenhum, é um atendimento técnico. Esse atendimento técnico, então, vai cair ali para o meu N1 fazer uma triagem, né? E o que é a primeira coisa que o N1 vai fazer, né? Lembra ali o que estava ali no nosso na nossa triagem, ele vai identificar, né, vai fazendo a triagem, vai verificar se tem base de conhecimento, né? É a primeira coisa que ele vai fazer. Se tem artigo, aplica a resolução, certo? Então tem o artigo, né? Sim, Arthur, tem o artigo. Tem sim. Então tá, vamos lá, vamos aplicar a resolução lá do artigo que foi localizado para esse atendimento lá. Algumas vezes acontece do sim se esconder ou do não, né? A tagzinha fica debaixo do outro campo, né? Ah, se não tem artigo, então ele vai encaminhar, né? Então, não tem artigo. Ah, então ele tem que identificar se há uma questão de trabalho remoto, se há uma parte de solicitação de campo, né? Se há um especialista. Geralmente vai passar por um N1 e-mail 2 antes de ir para um especialista, né? A não ser que a questão já tenha na base de conhecimento lá, ó, esse tipo de questão vai ter que ir lá para o especialista porque não tem como fazer a solução, né? Ah, não, isso aqui precisa ser por um supervisor, né? Então ali no KCS, ali no Knowledge Support Center de Support, já vai ter a nossa verificação e o encaminhamento para identificar. Resolveu? Resolveu? Sim ou não? Sim, resolveu. Opa. Então, se sim, nós vamos encaminhar lá para o faturamento. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Aí o faturamento vai ter o procedimento dele, né? O que nos interessa saber que chegou ali. Então, essa parte aqui do suporte foi encerrada. Ah, não resolveu? Não resolveu? Ah, pode acontecer, né? Não resolveu, então a gente tem que identificar, né? Aqui. Então, identificar para qual nível enviar, né? Vamos identificar para qual nível enviar. Qual nível vai ser? Vai ser N1? Vai ser N2? Vai ser N3? Qual vai ser o nível? Porque a minha piscina ficou, a minha raia da piscina ficou pequena. Vou abrir aqui a raia da piscina, né? Isso aqui acontece bastante, tá? Eu sou teimoso, fico acertando aqui, mas dá por acertar depois tudo no final. É mais fácil. Então identificou, aí ele já sabe se é N1, se é N2
se é N3. Né? E vai fazer o encaminhamento para quem vai resolver a questão. Então, identificou? Especialista. Identificou? Field. Identificou? Remoto. Então aqui eu vou trabalhando os níveis, né? Como eu tinha te falado, foram identificados. Eu vou ajustando ele e vou encaminhando ele de acordo com a necessidade de cada um. Né? Então, se é especialista, se é field, o que cada um deles vai fazer. Certo? Bom, hoje eu venho contigo até aqui, tá? Espero que tenha sido útil, espero que tenha gostado, espero que tenha sido bom aí para ti, que tenha sido efetivo, funcional, que tu tenha conseguido aproveitar esse material, certo? Esse conteúdo. Aproveito também para reforçar para ti o convite, né? Pô, vem participar com a gente aí da nossa jornada mais faturamento. Aqui tu vai aprender a aumentar o teu lucro em 3 dias, que eu vou trabalhar no formato workshop lá em setembro, dia 22, 24 e 25 de setembro, e tu vais poder com mais profundidade ver esses conteúdos todos que eu tenho passado aqui, tirar dúvida a respeito de ferramentas, se tu precisa de alguma outra coisa ali que tu gostaria de saber, aí eu vou estar à tua disposição para poder a gente conversar e então resolvendo essas questões e melhorando o nosso aprendizado, né? Aprendendo mais a respeito de todas essas questões que a gente tem aqui. Tá bem? Foi um grande prazer ter estado aí com vocês, ter estado aí contigo. Muito obrigado e logo nos vemos de novo, certo? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.